Bezerra Hashem, então esse é o segundo vídeo do nosso treinamento. E no vídeo anterior nós tratamos do alfabeto hebraico, Aleph Beta, né? Agora nesse aqui nós vamos tratar então do uso de sons vocálicos. Uma abrangência suficiente, mas ainda não é tudo, né? Então os sons vocálicos em hebraico para fins gramaticais se divide em dois grupos: o grupo das vogais cheias e das semivogais, né? Para associar sons vocais, agora, para associar sons vocais às consoantes, em épocas antigas aí, os escribas utilizavam outro sistema diferente do atual. Ele utilizava então essas letras aqui, o Aleph, o Rei, o Vav e o Yud, para representar esses sons. Essas letras são conhecidas então como matres lectiones, mães de leitura. Então todo o assinalamento vocálico era feito através dessas letras, dessas consoantes, né? Então, para efeito de estudo, porque esse sistema já não é o empregado mais, ele foi substituído, né? Mas para a questão de histórica, de informação, vou apresentar aqui então o que acontecia com cada letra dessa. Então aqui está especificada a vocalização. Qual era a vocalização que era feita, por exemplo, pelo Aleph? Então todo esse tipo de vocalização aqui, né? Tem vocalizações, está vendo? O assinalamento. O Rei, por exemplo, ele tinha 5 modalidades, ó. Está vendo? Então esse aqui era a vocalização dentro do texto hebreu. O Vav também, né? Esses dois, que inclusive até hoje ainda usa o Vav até como vogal, com função vocálica, exatamente nesses dois sons. São os dois sons que são atribuídos ao Vav, né? Então esse aí é do Vav, mas o Vav ainda tem outras, né? Eu já falei no outro treinamento que ele também reúne funções de conjunção, né? Dentro do texto. E aqui o Yud, que também tinha esses sons aqui, quando então eles eram empregados como matres lectiones, que cumpriam função vocálica dentro do texto hebreu, porque nativamente hebraico não existe vogais para o hebraico. Agora, o que acontece hoje? No futuro, então esse sistema aí, que era um sistema que só as pessoas que estavam muito ligadas ao hebraico, inclusive até conhecendo estilos de escritas de um e de outro, que tinham facilidade de acessar e entender o que estava sendo escrito. Então, futuramente se desenvolveu um sistema de sinais, chamado de sinais diacríticos, que estabeleceu um padrão mais simples de reconhecer a vogal que estava então vocalizando uma determinada consoante, uma sílaba, né? Então essa invenção é o que nós chamamos de Nikud, né? O Nikudot, que são os caracteres específicos que que flagueiam as consoantes, dando a elas então uma sonoridade, né? Associando uma sonoridade à consoante. Isso aí foi então criado, né, de maneira assim genial pelos maçoretas, porque através desses símbolos, então uma pessoa pode ler o hebraico sem saber falar hebraico. Ele vai ter essa facilidade, conhecendo algumas poucas regras, ele acaba então lendo o texto. Não precisa nem saber falar, evidentemente depois vai acabar aprendendo, né? Muito bem. O que eu quero destacar aqui é que o trabalho dos maçoretes, para quem não conheceu a posição do hebraico,
O trabalho do Massoreta hoje é um trabalho, muitas vezes, que sofre crítica. Mas para quem experimentou a forma antiga e agora passa a contar com esse recurso que os maçoretas criaram, então ele vai ver a vantagem desse sistema. É uma coisa muito importante, que facilitou demais, não só para os próprios nativos do Israel, os hebreus, como também para aqueles que não são hebreus, mas que agora têm acesso e podem fazer uma leitura de um texto. Mesmo que seja limitada, em alguns casos ela é fundamental. Muito bem. Então, essas vogais cheias, nós vimos que dividimos ela em dois grupos, né? Vogal cheia e vogal e semivogal. Essas vogais cheias também existe uma classificação. Essa classifica em dois grupos principais, né? O grupo conhecido como o grupo das vogais breves e o grupo das vogais longas, como também das semivogais. Mas vamos falar das vogais cheias agora. As vogais breves são assim consideradas, e a gente vai ver isso no decorrer do treinamento, através da sua ação na sílaba, né? Quando que elas são empregadas, quais os efeitos da sua presença. Evidentemente, essas regras existem já. O Nikud, ou esse sinal, que o plural é Nikudot, então esses sinais, ele só está avisando que existe uma regra. E onde está essa regra? Porque a regra existe no idioma, na linguagem. Então não é o diacrítico em si que vai dizer qual é a regra. Ele só está dizendo que a regra naquele ponto, naquela sílaba, é essa que ele representa. Então vamos dar uma olhada aqui nas vogais breves. São 5. Vogais breves corresponde aqui o A, E, I, O, U, né? Então, para vocalizar o A dentro de uma sílaba ou de um texto hebreu, então, nesse caso, vogal breve, ela é conhecida como patar. E ela vocaliza o A. Depois tem uma outra, chamada segol, né? Ela vocaliza E. Essa daqui. Depois temos essa vogal cada um recebeu um nome, né? É Hirik. Esse Hirik então vocaliza o I. E depois nós temos uma outra aqui, que vocaliza o O, chamada Kamatz Hatuf, né? Depois nós vamos entender que aqui tem dois nomes, né? Mas no próximo quadro nós vamos entender o porquê. Então essa que vocaliza o O é o Kamatz Hatuf. E finalmente, para vocalizar o U, a vogal breve, chama-se Kubutz, e que vocaliza o som de U. Então patar A, segol, E, Hirik I, Kamatz Hatuf O e Kubutz U, né? Muito bem, então vamos passar agora para o segundo quadro. Acho que não tem muito o que falar acerca disso, né? Estamos apenas apresentando os sinais. No próximo vídeo nós vamos ver uma aplicação muito simples em cada caráter, para que nós possamos começar a fixar essas ideias, praticar, né? Então nós temos aí agora o segundo grupo das vogais cheias, que é chamado de as vogais longas. Então está aqui os sons vocálicos, o nome de cada uma, e aqui a simbologia. Então, o primeiro aqui são as vogais longas, para vocalizar o A. Então, a vogal longa é chamada Kamatz. Nós vimos lá que tem um outro Kamatz lá, que leva o nome de Kamatz Hatuf, não é? Aquele Kamatz Hatuf vocaliza O. Quer ver? Vamos lá só para dar uma olhada. Olha ele aqui. Kamatz Hatuf vocaliza O. Agora, esse na vogal breve. Na vogal longa, é só Kamatz, e ele vocaliza A. Como que a gente sabe isso se os dois sinais têm a mesma aparência? Exatamente pelas regras gramaticais
nós vamos identificar cada caso desse, né? Porque ele vai vocalizar vogais diferentes, sons vocálicos diferentes. Aqui então nós temos agora o outro, vogal longa também, que é o tsere. Tsere, ele vocaliza E. Nós temos um outro aqui que chama-se tsere gadol, também vocaliza E. Então esse quadrinho aqui está indicando que aqui pode ser uma consoante, né? É uma consoante que vai estar sendo vocalizada por esses dois caracteres. Esse aqui é semelhante ao tsere e esse aqui é um yud. E aqui vai a consoante que está sendo vocalizada com esse som vocálico. Depois nós temos aqui para vocalizar Y, o I, né, o som de I, então vai vocalizar I, é o Hirik Gadol. O Hirik Gadol também. Ele tem aqui o som do Hirik, né, que o Hirik era uma vogal breve, né, que nós temos lá no quadro, nós podemos dar uma olhada também, olha aqui. Esse aqui é vocal breve, e nós temos a vogal longa, né, que é o Hirik Gadol. Isso aqui significa que existe uma consoante aqui que está sendo vocalizada. No próximo exercício, nós vamos ver exemplos para a gente entender como que as consoantes são vocalizadas. Vou treinar o som. Aqui nós temos aqui outra aqui, vocalizando o O, né, chamada Hollen, e aqui indica a consoante. Ela veio sobre a consoante. Então essa consoante que fica sob esse diacrítico aqui, então ele vocaliza a letra O. E agora nós temos aqui o Vav, né, que também vai vocalizar O naqueles dois valores, né, como nós tínhamos dito aqui né, quando estamos falando de Matres Lectionis, né, ele já tem esses dois valores. Então nós vamos ver a apresentação aqui. Então o O, né, vocaliza o O, essa estrutura chama-se Hollen Vav. Ele pode tanto ser apenas usado como uma vogal, né, como também como uma consoante. Mas nesse caso aqui ele é uma vogal longa. E também como uma conjunção. Mas nós vamos aprender tudo isso durante o treinamento. Hoje não adianta falar disso porque isso não vai entrar na cabeça a partir da base teórica que nós temos. E aqui o U. Final é vocalizando U, né? É chamada de shuruk, né? Nós tínhamos lá uma que vocaliza U lá também, né? Que é o kibutz. Só que o kibutz são 3 pontinhos inclinados sob a consoante, né? No caso aqui, o shuruk é a letra Vav com um sinal aqui, esse pontinho. Nós já falamos dele quando estamos falando do Aleph Bet, que esse chama-se Dagesh, né? Então indica que aqui é uma vogal também. E nesse caso aqui ocorre também a função de consoante. Tanto pode ser uma vogal e ao mesmo tempo é uma consoante e é também uma conjunção. Então vamos partir agora para as semivogais. O que são semivogais, como elas se apresentam? Então, as semivogais vão então representar os sons O, A e E. Que nós vamos estudar, esse é o terceiro quadro, né? Para efeitos gramaticais, as semivogais não têm o valor de vogal. Existem regras, por exemplo, na formação das sílabas, que toda sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Mas não pode ter 2 vogais. Mas ela pode ter uma semivogal e uma vogal, né? Só que quando tem a vogal, prevalece a vogal, né? Mas para efeito, por exemplo, das regras gramaticais, então precisa constar. Isso acontece muito em palavras que começam com shivá, né? Com shivá. Vamos aqui. Então, as regras das vogais não valem para semivogais. E ela se compõe do quê? Do shivá simples. Shivá simples. Esse caráter aqui,
né? Esse Shivá simples e também o Shivá composto, que é esse aqui. Pode ver, aqui nós temos o Shivá simples e aqui, ó, nós temos um símbolo e o Shivá, outro símbolo Shivá, outro símbolo Shivá. Esses símbolos são os símbolos utilizados que pertencem às vogais breves, que é o Sigol, né, o Patar e o Kametz Hatuf. Então vamos estudar aqui. Então esse é o Shivá composto. É claro que é composto, porque a gente está vendo que ele tem, né, mas semivogal. Então, agora aqui algumas características. O Shivá simples pode ser mudo, então é chamado de Shivá silente. Ou então, uma rápida emissão de E, né, está aqui. Nesse caso aqui, nós fizemos essa representação. Ele tanto pode ser mudo, não representar som nenhum, então o som que vai aparecer ali, por exemplo, é da consoante, né, por um som de consoante, B, C, coisa desse tipo assim. Então ele não tem. Agora, quando ele está na forma sonora, então ele vai emitir essa rápida emissão, né? Isso nós vamos aprender a hora que estivermos conversando, fazendo conversação, para que nós possamos então entender como funciona isso aí. No momento só temos que conhecer cada uma dessas entidades para poder então ler o texto e começar a falar também, porque elas têm som também. Então esse é o chamado Shivá simples. Ele tanto pode ter mudo, ser mudo, como sonoro. Sonoro, então, é uma emissão rápida do som de E. As demais semivogais são extensões do Shivá simples, né? Por isso são denominadas de Shivá composto. Nós já falamos, porque existe o Shivá e mais um símbolo, então é composto. Essa é a ideia de composição realmente, que eles dão juntados aí. De fato, essas semivogais são usadas em determinadas situações no lugar do Shivá. Por quê? Porque ali vai existir uma condição parecida com essa emissão rápida e que deve ser puxada para O, para A ou para E, no caso desses três sons vocálicos indicados aqui, né? Então aí as semivogais nós já sabemos do Shivá simples. Agora essa daqui, que é o Hataf Kamatz, né? Essa é a denominação dela, Hataf Kamatz. Então é o Shivá composto com Kamatz Hatuf. O som é O. Ele está puxando o som de quem aqui? Do Kamatz Hatuf, como nós vimos na primeira tela. Esse aqui vai vocalizar A, que é o Hataf Patar. Por quê? Porque ele está puxando o som de Patar, que é o A. E esse aqui vai vocalizar E, né? Vai puxar para o E nessas condições. Por quê? Porque ele está composto com Segol, que o som é E. Certo? Então é isso aí, pessoal. Esses são então o que nós podemos falar em princípio acerca das vogais, da representação das vogais, dos sinais diacríticos, que são individualmente cada um chama de Nikud, e o plural é Nikudote, porque esse plural é feminino no hebraico. Então, até o próximo vídeo, com outras informações aí acerca do nosso treinamento, né? Muito bem.